Bom, então, há muitos aqui que já estiveram, né, nessa série, e há muitos aqui também que nunca ouviram falar, né, dessa série que eu trouxe, né, o Senhor colocou no meu coração já há muitos anos, foi na pandemia, né, e a gente passou, né, alguns temas na primeira fase dessa ministração, que era o fundamento, né, e eu sempre falava que muitas vezes a gente não compreende a palavra por nos faltar o contexto, que a Bíblia não foi escrita em português por brasileiros, né, nem por mineiros, muito menos. Mas sim foi escrito em outro contexto, geográfico, histórico e tudo mais, e que muitas coisas a gente não consegue entender quando a gente lê a Bíblia, porque a gente vem com a nossa cabeça de ocidental, né, de brasileiro, tentando interpretar, tentando entender o que a Bíblia fala. E desde que o Senhor colocou no meu coração estudar o Salmo 23, eu fui levado, então, a estudar o que era um pastor e as suas ovelhas, o que eles faziam, né, o que é a ovelha, como que é a lide do pastor com as ovelhas, e fui trazendo para os irmãos, né, foram 14 ministrações desses fundamentos, que a gente foi trazendo muitas tarefas, muitas coisas, né, que o pastor faz e tudo mais. O irmão Atílio tem as gravações, eu tenho os slides, se o irmão não tiver. Quem tiver curiosidade, né, pode pegar com o Atílio essas gravações, né, foi ao longo de 2020 e 2021. E aí, depois, então, a gente começou a segunda fase, que era efetivamente a interpretação do Salmo 23. Porque até então era uma coisa bem geral, né, que eu trouxe para os irmãos textos da Bíblia inteira, que a gente vê essa figura, né, do Senhor como nosso pastor e nós como suas ovelhas. Então a gente vê que o Senhor usou isso muito na palavra, em toda a Bíblia, né, não só no Salmo 23, não só em Ezequiel 34, né, mas em toda a Bíblia a gente vê pinceladas disso, né, uma figura que o Senhor utilizou para falar conosco também, do seu relacionamento conosco. E a ideia, então, de hoje é o retomar essa segunda fase dessa série para que a gente possa finalmente concluir, né? Eu estou em falta com os irmãos, que a gente só iniciou. Então, aqueles que já estiveram, vão ver que eu vou repetir, né, a primeira pregação dessa fase, mas vai ser bom também, porque tem 2 anos e meio, eu fui olhar a data, fiquei horrorizado. Então, vamos lá, agora nós vamos concluir. Em nome de Jesus. Então, vamos ler. Então, está muito ruim aqui. Qualquer coisa, depois eu inverto as cores para aumentar o contraste. Mas, se os irmãos conseguirem ler comigo ali, Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a ideia é que a gente trabalhe hoje essas 2 primeiras linhas, né? Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, né? A gente vê nesse salmo, né, 2 personagens, né? A gente vê a ovelha, a gente vê o pastor, né? A gente vê muito literalmente, né, ali Davi como a ovelha, né? E Deus como pastor. E isso é o que a gente já encontra diretamente no salmo, né, que Davi escreveu. E a igreja, né, ao longo da história, tradicionalmente, interpretou esse salmo de uma maneira, né? Assumiu esse salmo para si de uma certa maneira, né? E Agostinho escreve assim: a igreja diz para Cristo: o Senhor me apacenta e nada me faltará. Seu Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Então, essa é a interpretação tradicional desse salmo, onde a gente assume esse salmo como o cuidado do Senhor Jesus para conosco, os crentes, né, os cristãos. Então, basicamente, na figura do pastor está o Senhor Jesus, e na figura da ovelha está cada um dos cristãos. A gente assumindo, então, e tendo todo esse cuidado, vendo todo esse cuidado que
a gente encontra no Salmo como o cuidado do Senhor conosco. Então, é uma aplicação muito pessoal para a nossa vida pessoal de cristão, né? E lá na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a gente vê essa palavra kurios, né? Eu não falo grego, então se eu falei errado, mas basicamente essa palavra kurios, né? Que ela é usada no Novo Testamento para tanto se referir a Deus Pai, como também ao Senhor Jesus, né? Principalmente no Evangelho de Lucas, a gente vê muito, né? Você fala assim, e o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, né? E então, aqui tem um exemplo de Gálatas, né? 1:3 fala, graças a vós e paz, graça a vós e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Senhor, essa palavra kurios, do grego, que é usado na tradução para o grego do Salmo 23. Então a gente vê que é uma aplicação muito coerente, né? Aqui está o texto de Lucas 19, do 8 a 10, né, onde a gente vê um pouco essa figura do Senhor como nosso pastor e nós como suas ovelhas. Lucas 19, de 8 a 10, fala assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Então ele estava falando, eu, como pastor, vim buscar as minhas ovelhas que se haviam perdido. Em João 10 também, um capítulo clássico também sobre esse assunto, João 10, 11, o Senhor Jesus falando assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Também lá em 1 Pedro 2, 25, Pedro falando assim, porque vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Bispo é uma palavra que a gente importou do grego, né? Episcopo, né? Não significa nada no português, não é nenhuma palavra em português, por assim dizer. O significado dela é supervisor. Episcopo, epi, de sobre, né? Escopo de osciloscópio, né? Que na nossa área lá, sabe, né? Que é visão. Então, literalmente, bispo significa supervisor, que é uma palavra usada para pastor também, porque ele supervisiona, está olhando por cima ali, vendo as ovelhas, né? Então, ao pastor e supervisor das vossas almas, né? Então, nosso pastor, Senhor Jesus. E também lá em Apocalipse 7, versículo 17, fala assim, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, o Senhor Jesus, além de ser o cordeiro, né, de Deus, ele também aqui é retratado como pastor, para nos levar, nos apacentar, né, nos alimentar e também nos levar às águas. Né? Então a gente viu todas essas bolinhas estão aqui, não dão para enxergar, né, mas foram tarefas que a gente foi vendo ao longo do tempo. Né? Então, aqui também mais uma vez João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Né? O texto, logo, imediatamente antes, né, de João 10, eu entendo que é a mesma cena de João 9, quando ele está ali lidando com o que fora cego, fala assim, João 9, 24a. Então os judeus chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Aí eles interrogam o homem e aí ele sai, né? João 9, 34b até o 38 fala assim, e os judeus o expulsaram, né? Ou seja, o homem que fora cego foi curado. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Isso eu vejo como uma ovelha reconhecendo a voz do pastor, né? A gente esquece, mas ele não tinha visto ainda Jesus, né? Então, interpretação como profecias, salmos como profecias. Bom,
Então, agora vamos para o assunto, né? Os salmos, eles também são profecias, né? Se não em toda a sua totalidade, se não em toda a sua totalidade, em parte pelo menos. Davi sabia, por exemplo, que Deus usava como profeta. Em 2 Samuel 23, a gente vai ler aqui um trecho do 1 ao 3. Obrigado. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Que é um exemplo, então, de Davi reconhecendo que o Senhor o usava também e falava com ele como a um profeta e ele profetizava. E os judeus da época do Segundo Templo liam os Salmos como com uma interpretação profética e escatológica. Os judeus também lá de Qumran, que é o lugar que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, liam também pelo menos os Salmos de Davi como textos proféticos. Tem uma citação do Douglas Green, que é um texto que eu encontrei, uma vez o Mário perguntou, eu encontrei duas pessoas que fizeram, né, que interpretaram, né, ou citaram que o Salmo 23 também poderia ser um salmo messiânico. Um deles é esse texto desse Douglas Green. Lucas 24, 44 a 45. E Jesus lhes disse, né, aqui se tratando de Cleopas e outro discípulo que também estava indo para Emaús. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui é uma forma de se tratar o Antigo Testamento, né? A lei, os profetas, ou a lei, os profetas e os salmos. A Bíblia hebraica, diferente da nossa, ela é organizada em uma ordem diferente, né? Os mesmos textos do Antigo Testamento estão na nossa Bíblia, só que eles agrupavam de maneira diferente. O agrupamento deles era a lei, que é o Pentateuco, né, igual ao nosso, os profetas, que já era a partir de Josué, e depois os escritos, cujo primeiro livro era o livro de Salmos. Então aqui o Senhor Jesus estava falando assim, ó, tudo está escrito em todo o Antigo Testamento, e ele cita especificamente os Salmos como um lugar onde tinha também profecias ao respeito dele, que foram cumpridas. O próprio Senhor Jesus também via Davi como um profeta. Lá em Marcos 12, 35 a 37, e falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade. Eu estou correndo ou está dando para acompanhar? Okay. Davi também era considerado pelos apóstolos como profeta. Aqui em Salmo 16, 8 a 11, fala assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, porque a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aí lá em Atos Apóstolos 2, depois do evento de Pentecostes, não está muito ruim, né? Tem que diminuir aqui. Quem enxergar bem, pelo menos vai ver o contraste.
Tá só diminuindo. É. Bom, então, Atos dos Apóstolos 2, 25 a 31. É um texto mais longo. Vamos lá. Vamos prestar atenção que eu vou tentar ler para os irmãos que está difícil de enxergar ali para vocês. Porque dele, ou seja, de Jesus, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar com esperança, pois não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Isso aqui é Pedro citando, né, o salmo que a gente acabou de ler aqui, o trechinho. Agora ele continua: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e ele foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, ou seja, Davi vendo isso antes, né? Disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Né? Ou seja, ele profetizou. Ok, então agora vamos tratar do que são os salmos messiânicos. Salmos messiânicos, né, alguns salmos são tradicionalmente conhecidos como messiânicos. O que é um salmo messiânico? O salmo messiânico é aquele salmo que a gente tem ali a voz do Messias, né? Então, onde o salmista fala no lugar do Messias, né? Então, para se tratar algo de que aconteceria através do Messias prometido. Alguns salmos tradicionalmente aceitos e reconhecidos como messiânicos são o 2, 16, 22, 45 e o 110. Tem outros também, né? Mas a lista mínima seria esses 5 aí. Por exemplo, 22, né? Salmo 22, 7 a 8 fala assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Agora, lá em Mateus 27, 41 a 43, tem o cumprimento, né? E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode se salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. A gente vê no Salmo 22 falando a respeito da crucificação, né? Tem outro salmo que fala do reino, né, do Messias. Então são isso, esses salmos messiânicos são reconhecidos como sendo proféticos, e eles têm um cumprimento profético de longo prazo na vinda do Messias esperado, né? Seja na primeira como Salvador, ou na segunda como rei, né? E a gente tem nesses salmos, nesses que eu citei pelo menos, são Davi falando como sendo o Messias. E aí vem a questão. E o Salmo 23? A gente poderia enxergá-lo como um salmo messiânico? Então foi isso que o Senhor colocou no meu coração já há 4 anos, e que a gente começou essa jornada. E a intenção agora é que a gente finalmente possa ver essa interpretação, começando hoje, né, de esse Salmo 23 como sendo, sim, um salmo que fala do Messias, como sendo um salmo que fala do Senhor Jesus. E como? O Senhor Jesus como sendo ovelha, e não como sendo pastor. Deus Pai como sendo pastor, do Senhor Jesus como ovelha. Então, isso que é a intenção, né, dessa série, e é isso que, com a graça do Senhor, nós vamos finalmente enxergar. Bom, então é isso. Então, a primeira frase do Salmo, Salmo de Davi. A gente sabe que o Messias é da linhagem de Davi. Ele havia sido prometido para Davi, como alguém da linhagem dele. E a gente vê também que mesmo depois da morte de Davi, né, o próprio Davi era uma figura do Messias também.
né? A gente tem tanto ali... desculpa, depois disso. Então, aqui, né, por exemplo, falando sobre a linhagem de Davi, né, que vai vir da linhagem de Davi, o Messias em Jeremias 23, que também é um texto que fala também dessa figura de pastor de ovelhas também. E lá no meio ele fala assim, 23, 5 a 6, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. A gente que até cantou isso hoje, né? O Senhor é a nossa justiça. E Davi também foi, também na palavra, como um tipo do Messias também. Quem que era Davi, né? Segundo a palavra ali. 1 Samuel 13, 14, Samuel falando com Saul, falando assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, se Davi já era um homem segundo o coração de Deus, quanto mais o Senhor. E também o Davi foi um capitão sobre o seu povo, né? Assim como eu já falei isso também, que o rei, ele é o pastor do povo, né? O povo como as ovelhas e o rei como pastor. E então Davi era o capitão sobre o povo e o Senhor Jesus é o nosso rei. E ali também em Ezequiel, né, a gente tem um momento desse em que o nome de Davi, mesmo depois da morte de Davi, é usado como se tratando do Messias, né? Em Ezequiel 34, do 23 a 24, fala assim: e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Mais para frente, Ezequiel 37, também de 24 a 25, fala assim: e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, o próprio Davi era uma figura do Senhor Jesus, né? Do Messias. E o que significa o nome Davi? Significa amado. Né? Ele vem daquela palavra ali, que tem esse significado amado. E isso nos faz lembrar de Mateus 3, 17, que após o batismo do Senhor Jesus, fala assim: eis que uma voz do céu dizia, dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1, 11, também do mesmo episódio. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas também, referindo ao mesmo episódio, Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então a gente pode ler esse salmo também como sendo o salmo do amado. Salmo de Davi, salmo do amado. E o Senhor é o meu pastor. A gente tem um texto muito interessante que a gente vê justamente o Senhor se colocando nessa figura de ovelha do Pai. Está lá em João 10, talvez alguns irmãos os irmãos não tenham reparado, eu mesmo fui reparar quando estava estudando esse assunto. João 10, 14 e 15 fala assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Então a gente tem aqui, né? O Senhor se colocando como pastor e dizendo que conhece as ovelhas dele. Assim como o Pai
me conhece a mim, ou seja, o Pai como pastor, ele como ovelha. Também eu conheço o Pai. Então a gente tem aqui as duas figuras, né? A interpretação tradicional, né? Jesus como pastor e o cristão como ovelha, e o Pai como pastor, o Senhor Jesus como ovelha, que é o que a gente vai tratar aí nas próximas ministrações. É isso, eu quis retomar para dar o reinício, né, nessa série, para a gente conseguir agora concluir, sem mais essa, esse tempo, sem deixar o tempo passar, né? Mas é isso, então que os irmãos possam meditar nisso e o Senhor possa completar o coração de cada um aí e nos dar graça para concluir. Amém? Ah, tá. Tá, é que essa aqui, o cordeiro os apacentará, né, que tem a ver com prover alimento, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, né, o prover a água, e servirá de guia também provendo o caminho, né, prover o caminho até as águas. É esse outro que eu tinha colocado, né, ele dá a vida pelas ovelhas, tanto dá a vida no sentido de proteção, né, dos predadores, e também de buscar, né, para encontrar a ovelha perdida também, que a gente tinha falado. Tá, eu vou só colocar aqui, só se o pessoal tiver curiosidade aqui, de lembrar, né, as tarefas do pastor que a gente abordou. A gente falou prover alimento, prover água, prover abrigo, prover caminho, buscar a ovelha perdida, conhecer as suas ovelhas, cuidar dos cordeiros, né, que são os filhotinhos, proteger suas ovelhas, restaurar as doentes. E também nós vimos também as tarefas as responsabilidades das ovelhas, né, que é servir ao pastor, né, que a gente falou dos produtos da ovelha, tudo que ela produz para o pastor, a ovelha serve ao pastor, né? O pastor dá condição para ela servir, mas ela serve. E também outra responsabilidade da ovelha é seguir ao pastor. A gente falou, né, que elas foram criadas para seguir ao pastor, toda a natureza delas, né, que Deus colocou nelas, é para seguir, e elas têm, dentro de seguir o pastor, elas não devem se desgarrar do pastor e devem ouvir e reconhecer e obedecer à voz do pastor. A gente chegou a abordar esses assuntos naquela vez. Beleza.